incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Cante, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Cante, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, Incendeia os nossos corações, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Oh, Senhor, nós clamamos a Ti. Nós queremos viver algo novo, Senhor, em Tua presença. Derrama sobre nós os Teus dons. Derrama sobre nós o Teu fogo, Senhor. Aquece os nossos corações, Senhor. Nós queremos Te amar mais e mais. Aleluia, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Sim, vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem ali? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui?
nós te desejamos outra vez. Aqui, o que dizer, o que fazer quando Ele vier. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Faz de novo como tu fizeste, Senhor. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te. O que dizer e o que fazer quando Ele vem. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, o que dizer, o que fazer quando Ele vem. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Cante mais uma vez. Cante mais uma vez, de todo o seu coração. O que dizer, o que fazer quando Ele vem. Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez. Aqui, nós te desejamos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Jesus. Santo Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de todo louvor, adoração. Aleluias, aleluias. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Oh, aleluia. Oh, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Aqui estamos por tua causa. Tu és o principal convidado dessa reunião. Aleluia, aleluia, amém. Pode se assentar um minuto, para a glória do nome do Senhor. Eu vou apresentar os visitantes? Não, você que vai, a oferta. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Momento de nós continuarmos louvando a Deus. Agora é o momento de nós ofertarmos ao Senhor. É o momento de a gente agradecer a Deus através do nosso louvor, da nossa oferta, do nosso dízimo.
Os momentos em que a gente consagra ao Senhor as nossas finanças, colocando diante dEle, para honra, glória do nome santo. Envelope de dízimo, está aqui para mim, eu quero consagrar, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Vamos consagrar? Amém? Sentado mesmo, levanta o envelope. Se ele estiver vazio, não tem problema. Levanta ele, porque hoje ele está vazio. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai prover para você trazer a sua oferta de gratidão ao Senhor. Também o seu envelope de dízimo, se você trouxe o dízimo nesta noite. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Oh, Pai querido, consagramos a Ti agora as nossas ofertas, os dízimos da Tua casa. É para a manutenção da Tua obra e para louvor e glória do Teu nome, porque cremos na Tua provisão. Cremos que Tu tem nos abençoado, Tu tem colocado em nossas mãos esses recursos. E nós queremos, Pai, Te adorar, Te louvar e Te bendizer, porque o Teu cuidado para conosco é fiel. Senhor, é um momento de adorarmos o Teu nome com as nossas ofertas. É um momento de adorarmos o Teu nome com os nossos dízimos, para a Tua glória. Amém. Você pode dizer amém? Pode trazer aqui a sua oferta ou o seu dízimo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ter a oportunidade de contribuir no templo é sempre maravilhoso, né, irmãos? É sinal de que na casa da gente as coisas estão supridas, né? Deus, quando a gente chega a ter esse privilégio de trazer algo para o templo, sinal de que Deus tem cuidado da nossa casa, nos abençoado, tá? Quero nessa noite, irmãos, estar apresentando os irmãos que estão partilhando do culto conosco. Antes eu queria só já deixar os irmãos avisados, né? Nós temos uma semana de atividades. Na terça-feira nós temos jardim de oração, às 15h. Nossa irmã Claudete está sempre aqui intercedendo, orando, junto com um grupo de irmãs. Se você não participa, seria uma oportunidade boa de você estar ajudando a igreja, né, nessas coisas importantes, né? E uma delas é a oração, tá certo? E além, aí a gente nutre também a comunhão junto com as nossas irmãs. Com certeza elas têm uns momentos de alegria e de manifestar cuidado umas com as outras, né? Então, na terça-feira à tarde. E ainda falando do trabalho das irmãs, no domingo, às 18h, as irmãs chegam mais cedo, né? A nossa irmã Claudete chega mais cedo, junto com um grupo de irmãs, para fazer a intercessão, né? Tem uma sala aqui em cima que elas se reúnem e oram a Deus, e as irmãs que assim desejarem chegar um pouco mais cedo para esse momento são extremamente bem-vindas, tá bem, queridos? Bem, minhas irmãs. E aí, terça-noite, nós temos a oração, né, com com os homens, né, na direção, mas está aberto para toda a igreja que quiser vir orar na terça-feira, às 20h. Quinta, nós temos o nosso culto, né? Já estamos iniciando aí o mês de junho, né? E imaginem que coisa interessante, né, irmãos, que às vezes a gente não para pensar, né? Tem um dia, uma data que está no coração de Deus, que Cristo vai voltar, né? E cada ano que passa, a gente vai chegando mais perto disso, mais perto desse instante, né? Então, todo mês que você consegue ficar firme na presença do Senhor, isso é uma grande bênção, com certeza, tá certo? E nós estamos vencendo aí, nesse final de semana,
já o mês de maio, né? Estamos entrando já em junho, tá? Também, irmãos, eu queria deixar E aí, domingo que vem, nós estamos já no primeiro culto do mês. Tem duas situações que eu queria falar com os irmãos. Uma é relacionada à questão do jantar de casais, né, que eu tenho falado com os irmãos, da gente fazer. Mas, assim, irmãos, não é questão de má vontade, não. É que, geralmente, quando eu vou fazer as coisas, eu tenho desejo de fazer as coisas, eu percebo assim que elas fluem, né? E não está assim, não está assim fluindo. Tá? Talvez não seja o momento, não seja um instante. E Deus, eu acredito que Deus, na hora certa, Ele vai estar preparando para a gente fazer o nosso encontro. Vocês veem que a gente marca, seria agora de 18 de junho, né? Mas ninguém nem me falou nada, ninguém me perguntou nada. Eu sei que os irmãos ficam assim, estamos esperando o pastor falar. Mas é que tem faltado assim na minha mente aquele start, aquela coisa que vamos fazer, vai ser uma benção. Não sei, é coisa minha. E é o que eu queria abrir para os irmãos, né? No dia 11, sábado à noite, nós estamos fazendo um trabalho em Caieiras, né? Vai ser, os irmãos que quiserem ir para lá, vão ser muito bem-vindos, casais, né? A gente pode trabalhar aí sim mais detalhado para a gente estar juntos lá. Nós vamos fazer uma noite lá de comunhão e o trabalho a gente está chamando de papo reto com a família, né? Porque nós vamos ter alguns irmãos ali respondendo algumas perguntas, algumas questões. Nós já fizemos isso uma vez em Caieiras, né? Ficaram 3 casais e nós estivemos palestrando juntos, né? Se eu não estou enganado, foi eu, a Solange, o Moisés e a Andréia, e o pastor Mauri e a Janeide, lá de Bauru, que vieram estar conosco. E foi um tempo assim muito proveitoso, muito trabalho, nós vamos estar juntos lá. E os irmãos, desejando, nós vamos trabalhando nos próximos dias e vamos estar juntos lá no dia 11. Amém? Entenderam? Esse é um aviso, né? Dia 11. E semana que vem, dia 4, sábado, nós estamos tendo a reativação da superintendência aqui da capital, né? Nós vamos estar na Pompeia, 7 horas da noite, ali no átrio do grande templo. Quem está convocado, né? Os pastores aqui da igreja, diáconos, diaconisas, né? Todos nós obreiros vamos estar lá juntos em nome de Jesus. E principalmente os líderes de departamento, tá bom? Líder de UFEBRAC, a área de JUBRAC, o MASBRAC, todos os braques que tem. Menibrac, né, Kelly? Chatobrac, tem Chatobrac? Não, né? Chatobrac é o chato do Brasil para Cristo, né? Quem é o candidato a ser o líder do Chatobrac aqui da igreja, né? Eu não, que isso, eu sou uma bênção. Eu nada. Tá bom? Então, irmãos, dia 4 agora, está todo mundo convidado. Tá bom, queridos? Verdade, esqueci. Verdade. Dia 4, ontem nós não pudemos fazer o culto na casa da irmã Alcenira, porque ela não estava bem de saúde. Eu estava lá em Botucatu e ela me ligou com a voz bem ruinzinha, estava no posto de saúde. E ela falou, pastor, se os irmãos forem lá em casa, eu desse jeito, eles vão ficar tudo cismado comigo, com medo e tal. E aí eu falei, irmã, a senhora decide. Ela falou, então vamos deixar para a semana que vem. Então, sábado que vem, às 3 da tarde, nós vamos estar fazendo o culto na casa da irmã Alcenira. Lembrando os irmãos, né? Coloquem lá no grupo da igreja o que você vai levar. Se coxinha, refrigerante, o que mais que tem? Coxinha, refrigerante, coxinha também pode levar, tá bom? Então, tá certo, irmãos? Combinado. Só não leva muito para não sobrar essas coisas. Estou sendo irônico, tá, irmãos? Levem bastante, assim, que não sobra, não. Tá certo, irmãos? Terminou, Roberto, aqui os avisos? Terminou, né? Faltou algum, não, né? Ah, sim. Vem cá, Roseli. Vem cá. Tão tímida, né, Roseli? Então,
Vem aqui com essa humildade sua. Olha, você é pequenininho, hein? Irmãos, venho aqui. Desculpe, a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer que essa vez a minha luta foi tanto e vocês me ouviram, mas tem mais, tá? Domingo que vem tem panfletinho de novo. Vou aumentar só um pouquinho só, que agora eu estou com 1, 2, 3 e estou tentando entrar na 4ª família para ajudar. Isso tudo vem de vocês. Quem não tem tempo de fazer nada, faz que nem o pastor, dá dinheiro, eu ponho aqui, vou lá no dia e compro, e mando a notinha para ele. E, por favor, eu não vi uma batata, uma cebola, nenhum alho. Mas isso só no final do mês que vem eu vou pedir para vocês. Eu quero agradecer que amanhã eu estou fazendo as outras 3 entregas. Tem uma família que foi indicada pela irmã Sandra. Eu cheguei lá, como eu falei no grupo, gente, eu fui beijada por uma senhora de quase 80 anos em agradecimento. Então, é que nem eu falei, esse agradecimento, esse beijinho na mão, eu passo para vocês. E, por favor, não deixem de trazer. E tem gente que esquece, traz no dia... desculpa, viu, pastor? Mas amanhã dá tempo. Amanhã eu vou sair de manhã, à tarde sair. O meu marido não vem, mas ele me ajuda a fazer todas as entregas. E domingo que vem tem mais coisinha. Eu vou encher vocês, tá? Glória a Deus a todos. Obrigada. Deus abençoe, tá? É importante, Roseli, marca também nessas famílias aí, para a gente ir lá fazer uma visita, orar por eles também, tá bom? Porque a gente faz ação social e evangelização, não é verdade? Tá bom? Para a pessoa ir para o céu também, né, em nome de Jesus, tá bom? Barriga cheia e ir para o céu, tá certo. Adair Macedo está participando do culto com a gente hoje, e a irmã Isildinha Macedo. Olha, esse casal, eu já ouvi falar deles lá na Pompeia, né? Assim, eu já vi o pastor Bergamin comentando alguma coisa deles, do tempo que eles têm na obra, na denominação, e o Roberto estava comentando comigo que eles são dos casais fundadores aqui da Igreja O Brasil para Cristo na Vila Jaguara, né? E eles estão conosco nesta noite, é uma alegria muito grande recebê-lo. Queria que os amados ficassem de pé, tá bom? Se vocês quiserem mudar de igreja, vocês vão lá, falam com aquele pastor fraquinho da Pompeia lá, fala com ele, ó. Fala com o pastor lá da Vila Jaguara, falou que o senhor é fraquinho de pastor, que é para a gente ir para lá. Pastor Paulo, né, manda um abração para ele, tá bom? O pastor Paulo é gente muito, muito querida, né? E também está conosco a irmã Vera Lúcia e o Carlos, que são da Assembleia de Deus, vieram estar conosco nessa noite. Também queria que os amados ficassem de pé, tá bom? Vocês são de qual Assembleia de Deus, né? Do Belém, tá certo. Assembleano Belém é assembleano raiz, né? Assim, né? Assembleano da gema. Beto, você levantou a mão? É alguma coisa, não? Não, então tá bom, né? Só tique mesmo, né? Como nós iremos receber nossos irmãos essa noite, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Alegria tê-los conosco nessa noite, tá bom, queridos? Obrigado, podem se assentar. Glória a Deus. Nós temos pedido de oração, né, irmãos? Nossa irmã Anésia, ela vai viajar para o Nordeste. Quer oração, Anésia? Então tá certo, tá bom? E também orar pelo Gabriel e a Sara, né? Gabriel e a Sara, que são 2 crianças, pedir oração, questão de saúde, né? Oração pelo Júlio César também, e também pela Débora. Nós vamos orar por todas as pessoas daqui a pouquinho já, tá? Intercedendo em nome de Jesus, né? Hoje, irmãos, o Wellington e a Rogner não estão conosco, eles estão em Ribeirão Preto, né? Estava falando hoje em Caieiras lá de manhã que eu vou baixar um decreto proibindo irmãos de ir para Ribeirão Preto, porque os irmãos vão para lá e muda para lá, né? A Eliane lá de Caieiras mudou para lá, agora o Wellington
tá com essa palhaçada de mudar para lá também, né? E vocês pode parar. Anésia, eu vou orar por você, mas você vai no Nordeste e volta, viu, minha filha? Pelo amor de Deus. Tá bom? É isso, vamos tá orando. E também, irmãos, a irmã Maura, né? Hoje é aniversário da Maura. Aí ela ficou com medo da gente querer ir na festa dela e não veio para o culto hoje. Vamos estar orando pela Maura, tá? Que fez aniversário. Ontem foi o aniversário da Bruna, né? Foi um dia também assim, muito abençoado, né? Eu fiquei muito feliz ontem de passar o dia junto com a Bruna, podendo louvar a Deus pela vida dela, né? Então, são vários motivos que a gente tem para orar. Quem mais precisa de oração, irmãos? Amém, glória a Deus. Então, nós vamos orar pelas crianças, tá certo? Elas vão subir para ter o momento de aula delas. Nosso irmão Domingos também está viajando, né? Trabalho. Felipe também, né? Tá viajando, tá orando por eles todos. Venham, crianças, pela vida, para eles terem um momento de aula abençoado, e depois nós oramos então por todos os pedidos de oração. Estenda suas mãos para cá, vocês fecham o olho comigo para orar. Vamos lá? Fechou o olho? Então tá bom. Você está com o olho aberto. Querido Deus e Pai que estás nos céus, oramos pela vida de cada uma dessas crianças, como oramos também pela vida da Kelly, pedindo que o Senhor abençoe esse tempo precioso que eles estarão tendo de aula, Senhor. Que o Senhor os abençoe, derrame muita graça, Pai amado, sobre esse momento, e continua suprindo, Senhor, as necessidades da Kelly, de ajuda, de mais pessoas ao lado para ajudá-la, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Agora nós vamos todos ficar de pé pelas pessoas que aniversariaram, né? Está apresentando tudo nas mãos do Senhor nosso Deus. O bolo vai sair semana que vem. Hoje também a irmã Amanda também não está, né? Irmã Maria, mas o irmão Antônio, né? Que faz o bolo. O bolo está aí? Meu Deus do céu. Nossa. Olha assim, ó, irmãos, ó. Desculpa, tá, gente? Agora, tem bancada agora, né? Boca grande. Vamos orar. O Ricardo vai estar orando, apresentando diante de Deus essas necessidades. Eu falo no secreto, ele está me perguntando se aquele casal que está ali no fundo... Não foi apresentado. Qual que você está falando? Os irmãos ali. Esse aqui? É o Wilson Alesio. Então, você não falou nada desse. Eu recebemos ele aqui domingo passado como membro da igreja. Às vezes, tem coisa que você... Outro dia não deu uma cara do irmão que eu nunca vi ele, eu pensei confundir com um amigo meu de infância. Eu veio aqui sentado, como é que você vai? Tal. Depois eu fiquei matutando. Era o irmão da irmã Roseli. Eu falei no secreto, mas ele abriu para todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por este momento do culto, Pai, em que nós temos a oportunidade, Senhor amado, de apresentar, Senhor, estas necessidades, estes pedidos, Senhor. Neles estão expressos, Senhor, necessidades de cura, de libertação, de livramento de opressões, Senhor meu Pai, de socorro, de alívio, Senhor meu Pai, de trabalho, Senhor. São tantas as necessidades, Pai, conforme diz em certo lugar na Tua palavra, Senhor, o salmista diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor é quem cuida de mim. Senhor, nós te damos graça por esse momento, Pai, sabendo que nós somos ouvidos por Ti, porque guardamos a Tua palavra, porque tememos o Teu nome, Senhor meu Pai. Nós invocamos a Tua presença, o Teu nome, Senhor meu Pai, nestas mais diversas circunstâncias, e pedimos, Senhor, a Tua intervenção, a Tua bênção, Senhor meu Pai, sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada mente, Senhor, pedindo que Tu entres, Senhor, com socorro, Pai, abençoando vidas, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Move os céus, move, Senhor meu Pai, o Teu Espírito a favor, Senhor
Senhor, meu Pai, dos teus servos, a favor, Senhor, meu Pai, de pessoas, a favor, Senhor, meu Pai, daqueles que clamam, daqueles que buscam, daqueles que invocam o teu nome, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus como igreja. Nós repreendemos, Senhor, meu Pai, toda a força, todo o poder, Senhor, meu Pai, toda a autoridade, Senhor, meu Pai, que se levanta contra esta ordenança, Pai, em nome de Jesus, contra este decreto que a igreja abre, Senhor, agora para declarar, Pai, no mundo espiritual, a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, a vitória, Senhor, meu Pai, pela fé, a vitória, Senhor, mediante a Tua palavra, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá, Senhor, que enquanto nós oramos, enquanto, Senhor, nós invocamos o Teu nome, nós clamamos a Ti, dá, Senhor, que a Tua palavra se cumpra na vida dos nossos irmãos, se cumpra, Senhor, meu Pai, na vida da Tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos, é o que nós cremos nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para a glória e honra do Teu santo e eterno nome. A igreja diz, está meio chuvoso. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos. Quero convidar os irmãos para lermos no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Pode ir para lá. Não é um único texto que eu quero ler nessa noite, mas queria, a partir dele, começar uma meditação com os irmãos. Isaías, capítulo 61. Acharam? Está escrito assim, olha: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos e irmãs. Graças a Deus. Glória a Deus. Pode deixar os textos, tá? Quando eu for mudar, eu aviso para os irmãos. Esse texto, irmãos, de Isaías, é o texto, né? Já citei isso para os irmãos aqui em outras ocasiões. Isaías é considerado um evangelista do Antigo Testamento, né? Tamanha o número de profecias que tem no livro do profeta Isaías, falando da pessoa de Jesus Cristo, falando assim de muitos aspectos da pessoa de Jesus, seu nascimento, né, de uma virgem, o texto extremamente conhecido, né, de 9:6 de Isaías: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, seu filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí você vai tendo vários textos. Isaías 53, o servo sofredor, né, falando sobre a vida de Jesus até a sua morte na cruz. E aqui, no capítulo 61, vários aspectos do ministério, da ação de Jesus, ela está abordada aqui nesse texto. Esse texto é o texto que Isaías, que Jesus vai até a sinagoga, né? Está lá em Lucas 4:18, ele vai até a sinagoga, ele pega o livro, ele pede o livro, ele vai fazer a leitura, e ele lê exatamente esse texto e diz: olha, hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos, né? Então, ele era um texto assim que encaixa perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. E ele nos fala
assim, de benefícios, né, da ação, da atuação de Jesus na vida de uma pessoa. Então, há poucos dias atrás, o irmão Ricardo compartilhou conosco uma palavra aqui, quando Jesus, ele nos chama para entregar a Ele um fardo que nós não temos a mínima condição de carregar, mas que Ele, né, pode nos ajudar. Ele diz, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, vejam, nesse texto, Jesus, ele está falando desse alívio, como que ele é capaz de nos trazer alívio. E eu gosto, irmãos, assim, eu acho fascinante assim, essa troca que o Evangelho propõe, né? Porque Jesus, irmãos, ele chama para ele chama sobre si tudo aquilo que, sabe, de ruim que tem na humanidade, né? Sofrimento, cargas, angústias, né? Ele chama para ele se coloca como alguém que pode nos ajudar na solução dessas coisas. E eu acho interessante essa troca que o Senhor propõe aqui no Evangelho. E é engraçado, né, irmãos, assim, porque lembra daquela brincadeira que tinha lá da porta, né, que a gente achava um absurdo, né? O Silvio Santos perguntava, você quer trocar esse carro novo que você ganhou por um boneco de papel? A pessoa não estava vendo o que era, né? Aí gritava, sim! E às vezes a pessoa fazia uma troca absurda, né? A gente, se você for olhar, né, o ser humano, ele responde para Deus, porque olha as trocas que Deus propõe nesse texto aqui. Né? O Senhor fala assim, olha, eu fui manifesto para quê? Para restaurar os contritos de coração, proclamar libertação aos cativos, abertura de prisão aos presos, né? Eu vim para consolar os tristes, eu troco, eu pego cinzas e eu dou alegria, eu pego vestes de tristeza e eu dou vestes de louvor, eu pego a desonra que você vive nela e eu te dou honra, eu tiro esse espírito angustiado que você tem e eu te dou alegria. E a pessoa grita, não, né? Não quero. Porque, irmãos, não tem uma pessoa que se envolveu sinceramente com Jesus Cristo e que ela não passou a desfrutar de todas essas coisas na sua alma. Tá? Às vezes eu fico lembrando de mim assim, irmãos, né? Eu olho para o Evangelho e a gente tem as nossas dificuldades, irmãos, que é as nossas dificuldades do mundo gospel, né? Às vezes, dentro da igreja, a gente tem lá um aborrecimento, uma tristeza, umas coisas do jeito da gente e tal. Mas, assim, se você for olhar relacionado ao mundo, meu Deus do céu, né? A gente pode até estar naquela questão, olha, eu não sou ainda o que eu gostaria de ser e o que Deus disse que eu vou ser. Mas também eu não sou igual eu era antigamente, de jeito nenhum. Porque boa parte de nós aqui, às vezes o irmão Jeremias conta algumas coisas da vida dele, e eu vou andando do lado dele, a gente subindo aqui, eu fico pensando, meu Deus, que irmão atormentado que esse irmão era. Não é? O Ricardo, quando conta as coisas da vida dele, e cada um de nós aqui, se a gente for parar para contar um pouco da história da gente, vocês são feitas aos meninos que cresceram na igreja, mas mesmo assim, eles ficam inventando algumas coisas para sofrer, né? Porque o ser humano ele é assim, né? Mas, se você for reparar, irmãos, realmente o que a Bíblia Sagrada diz, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E mais, irmãos, do que uma questão assim, da mudança externa, se fez novo, agora eu tenho grana, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmãos, pelo menos uma coisa vem para o coração da pessoa que conhece a Jesus, sabe? Aquela angústia, aquele pavor, aquele medo da morte, aquele desespero, aquelas coisas todas, elas vão embora, elas vão embora, e a alma que está em Cristo é uma alma que tem paz para a glória do Senhor nosso Deus.
É uma alma que tem paz. Então, vejam, esses são os benefícios, né? Esse é o benefício de você servir a Deus, de você entregar a sua vida para Jesus. Agora, tem um objetivo, né? Deus, Ele é um Deus assim de propósitos. Deus não é um Senhor que Ele atua, sabe, a esmo, assim, tipo, estou salvando o pessoal e, né, para eles ficarem salvos, para eles ficarem alegres, para eles ficarem abençoados. Não, a gente percebe assim que tem uma objetividade nas ações de Deus, nas ações do Senhor. Então, esse texto vai mostrar para a gente que o Senhor faz todas essas coisas, e aqui o texto vai dizer o seguinte, que a fim de que, né, no versículo 3, olha lá, se os irmãos, no versículo número 3, eles serão chamados carvalhos de justiça, né, eu gosto mais da minha tradução dentro do que eu estou querendo comentar com os irmãos, mas, de qualquer forma, um carvalho é o quê, irmãos? Uma árvore, tá? Então, a ideia é isso, é que o Senhor, Ele nos planta, o Senhor nos estabelece, o Senhor nos coloca na igreja. E, irmãos, pare para pensar, né? Pare para pensar, porque Deus te tirou de onde você estava, Deus me tirou de onde eu estava, e a Bíblia Sagrada vai nos falar isso, que Deus nos tirou das trevas, e nos transportou para a luz, né? Há uma clara ideia de que nós fomos arrancados de um lugar e plantados em outro. Então, vejam, às vezes você, nós, numa igreja pequena ou grande, onde quer que seja, às vezes nós nos embaraçamos, eu falo muito com os irmãos, nós nos embaraçamos em coisas paralelas, nós nos embaraçamos em questões de religião, nós nos embaraçamos até às vezes com as coisas que tem para fazer na igreja, né? Às vezes o tocar, o pregar, o cuidar ou não cuidar, se torna um motivo assim de dificuldade e tal, mas vejam, nós fomos trazidos por Deus, fomos chamados pelo Senhor para um propósito muito mais elevado. O Senhor, Ele nos mudou, tirou as angústias, tirou os demônios que estavam atuando na vida da gente, atuou para desfazer as obras das trevas da vida da gente, para nos libertar. E qual é o objetivo do Senhor nosso Deus? Ele fala, eu estou te salvando, e eu estou te plantando, eu estou te colocando numa condição, e eu quero que você seja uma árvore, e olha só, uma árvore de justiça. Uma árvore de justiça. Que grande desafio, né, irmãos? Então, essa semana, essa palavra me veio ao coração, e eu fiquei pensando nisso, né? Olhando para os irmãos, a Bíblia vai dizer isso, né? A árvore de justiça é plantação do Senhor. Então, veja, irmãos, tome muito cuidado, irmão, irmã, membresia da igreja, porque quando você está lidando com a pessoa que está do teu lado, com o irmão, com a irmã, eu tenho que sempre lembrar, e você tem que sempre se lembrar, você está lidando com uma pessoa que foi plantada pelo Senhor nosso Deus. Então, a gente tem que ter um cuidado quando a gente vai se expressar para falar um do outro, se expressar para falar de um líder, de um obreiro, de uma obreira, seja do nosso ministério, seja de outro ministério, porque nós estamos lidando com as pessoas, e é engraçado você reparar, irmãos, nós da igreja, parece que nós temos uma facilidade em nos denegrir. Não acredito que os sites de fofoca gospel que existem foram fundados por pessoas de fora da igreja. Pelo contrário, foram fundados por irmãos do ambiente da igreja. E você tem os sites, né? Fuxico Gospel, olha que maravilha. Mas está lá. E para que é esses sites? Eles são para enfatizar derrotas,
de cristãos, de servos de Deus, falar da missionária que desviou, falar do pastor que pecou, falar do irmão que teve uma conversa inadequada com a irmã, ou seja, expor, sabe assim, ó, expor as deficiências, a fragilidade, tudo, irmãos, assim, com um ar de que, não, a gente fala que é para corrigir, a gente fala, e no fundo, não tem nada disso, a ideia é só, como diz o pessoal, né, jogar a farinha no ventilador, é só tumultuar o ambiente mesmo. Então, na verdade, irmãos, olha só, o objetivo sublime da salvação de Deus na minha e na sua vida. O Senhor nos tirou do cigarro, da bebida, do álcool, da droga, e o Senhor nos trouxe, nos plantou na casa dele e me deu uma missão, e te deu uma missão. Aprenda a minha justiça. Aprenda a minha justiça. Você precisa trabalhar para se transformar numa árvore de justiça, num lugar onde as coisas corretas são honradas, onde as coisas certas são honradas. Você foi chamado para ser uma pessoa onde o nome do Senhor, olha o texto diz, você é uma árvore de justiça. Eu estava pensando essa semana, meu Deus, toda vez que eu estou falando com a igreja, mais do que uma membresia, eu estou falando com a plantação do Senhor, com as pessoas que Deus arrancou das trevas e colocou na casa dele, e são pessoas que nós temos que trabalhar para que elas sejam cada dia mais justas para a glória do Senhor nosso Deus. Elas são árvores de justiça, árvores de justiça. Glória a Deus. Então, eu disse para os irmãos que eu ia usar alguns textos, porque, vejam, o objetivo de Deus, Deus me salvou e me colocou na plantação dele. E eu tenho agora como objetivo de vida ser aquilo que Deus quer. E Deus me chamou para ser uma árvore de justiça. Uma árvore de justiça. Bom, um cristão como árvore. Um cristão como árvore. O que se espera de um cristão como árvore? E aí eu fiquei me lembrando do Salmo 1, né, que você pode colocar para a gente. O Salmo 1, ele é um texto muito conhecido que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, né, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como... ele é como uma árvore. Aí que a gente já emenda tudo. Então, primeira coisa, mais uma vez aí, a pessoa que serve a Deus está sendo comparado com uma árvore. Está vendo? Eu estou aqui hoje falando com umas 35, 40 árvores plantadas pelo Senhor. Pelo menos eu espero que todas sejam plantadas pelo Senhor, né? Porque daqui a pouco nós vamos chegar nisso. Tá? Mas essa pessoa que tem essa postura, olha, estou correndo de conversa de ímpio, estou fugindo do caminho dos pecadores, estou correndo desse negócio de me assentar em roda de escarnecedores, gosto de meditar nas coisas do Senhor, amo a palavra do Senhor, tenho prazer nas coisas do Senhor. Aí o texto diz, olha, essa pessoa ela vai ser como uma árvore. Tá. Agora, interessante, eu gosto muito dessa expressão, árvore plantada. Mas se a árvore já não está plantada, é óbvio isso, né, irmãos? Mas olha o lugar onde essa árvore está plantada. E eu gosto desse aspecto de árvore plantada pelo seguinte, porque isso fala para mim da firmeza que um cristão precisa ter na sua vida, nas coisas que faz, na sua conduta, principalmente no que diz respeito às coisas do Senhor nosso Deus. Porque eu nunca, não imagino isso, né? Eu não tenho, mas já morei em casa que tinha, e aqui deve ter alguém que mora numa casa que na sua casa, no quintal da sua casa, tem uma árvore. Tem alguém aqui que tem? A Estela tem, a Roseli tem, Jeremias tem. Jeremias, algum dia você acordou e a árvore estava na porta da cozinha?
está sempre no lugar dela. Firmeza, árvore plantada. Só cresce. Agora, a árvore falou assim, o que foi? Hoje eu... Aí outro dia a árvore está lá, né? Não, você vê, olha o transtorno que a árvore dava para a gente aí na frente, porque era uma árvore plantada que estava aí na frente há um tempão e quebrava a calçada e tal, porque ela está plantada, está estabelecida. Então, vejam, a Bíblia está falando do cristão, se refere a gente como árvore e mostra para a gente com clareza isso, que nós precisamos de ser árvores plantadas, né? Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai falar de nós estarmos firmados e arraigados em Cristo. Como árvores, irmãos, nós precisamos ser pessoas bem estabelecidas na igreja de Cristo. Eu sei que, por uma questão ou outra, às vezes acontece mudar de ministério, mudar de igreja. Eu não estou nem fazendo censura a isso, embora tem pessoas que elas mudam com muita facilidade. Eu me lembro de um amigo que, há muitos anos atrás, ele queria vir congregar no Brasil para Cristo, e ele era da Assembleia. E eu falei com ele assim, por que você não vem? Ele falou, você não entende. Você não entende. Ele falou assim, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sempre disse no meu coração que eu não ia ser desse tipo de pessoa que fica andando para um lado, para o outro, uma hora está no lugar, outra no lugar. Então, para eu mudar hoje, é assim, muito complicado. Eu preciso estar muito certo de que é o que Deus quer para a minha vida. Irmãos, nós não podemos ser obreiros, obreiras, líderes, pessoas que a gente muda do lugar da gente assim, como se estivesse, sabe, querendo ou não, irmãos, nós somos chamados para ser enraizados no casamento, serem enraizados no serviço ao Senhor nosso Deus, ser enraizados. É a mesma coisa se eu chegar e falar assim, estou querendo sair do ministério pastoral. Todo mundo vai olhar para mim e falar, pastor, misericórdia, você é um pastor, você tem que ficar, não sei o quê. Por quê? Porque a gente tem essa expectativa de que as pessoas sejam pessoas firmes no que estão fazendo. E isso é verdade, nós realmente precisamos ser pessoas firmes nas coisas que nós estamos fazendo, porque nós somos árvores plantadas pelo Senhor nosso Deus. Árvores plantadas pelo Senhor. Então, para mudar, para arrancar a gente do lugar, tem que ser um negócio assim, bem dificultoso. É dificultoso. É como árvore plantada junto a ribeiro das águas correntes. Então, como árvores, nós precisamos de ser pessoas, irmãos, que têm um apreço muito grande pela comunhão com o Senhor nosso Deus. Não há dúvidas para mim, irmãos, assim, que uma das dificuldades, das fragilidades que a igreja desse tempo adquiriu, igreja que nós ouvimos aqui semana passada, igreja como a igreja de Laodiceia, que nós aprendemos que é uma igreja para nós não sermos como ela é, mas uma das debilidades que a igreja do nosso tempo adquiriu é uma igreja que congrega pouco. Uma igreja que congrega pouco. Porque, irmãos, olha só, se nós fôssemos pessoas que congregam pouco, mas tivéssemos uma vida pessoal, devocional, fortalecida, isso seria suprido. Mas, irmãos, boa parte, muita dificuldade com a sua vida devocional. Não conseguem ler na semana um capítulo da Bíblia. Jesus falou de 1 hora por dia, né? Nem 1 hora pudesse vigiar, e tem-se uma ideia de que das 24 horas do dia, nós deveríamos reservar pelo menos uma para um tempo de oração, para falar com Deus. Mas, irmãos, olha, pouquíssima gente tem esse tempo com Deus. Nós somos agitados, é correria, é um tanto de coisa. Como é que você está? Estou na correria. A gente tem um pastor aqui no Mandaqui, o pastor Joel Estevanato, ele fala que Deus tem misericórdia de você. Porque quem diz que pastor foi chamado para viver na correria?
É interessante, se você for olhar a vida de Jesus como pastor, Jesus ele trabalhava, orava, fazia, acontecia, libertava e tal, mas Jesus tinha sempre o tempo dele a sós com o Senhor nosso Deus. Se retirava para os lugares desertos, orava, meditava. Então, assim, porque, irmãos, a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ou seja, isso está falando da comunhão que a gente tem com Deus, porque a minha vida cristã, a tua vida cristã, ela não é sustentação do fulano. Os irmãos sabem que tem as pessoas que acham assim, olha, eu vou congregar numa igreja abençoada, que ouvir um pastor abençoado me abençoa, no sentido de que alivia a pessoa, no sentido, não preciso de orar, não preciso de fazer nada. Não, eu congrego com fulano, eu congrego com fulano. E, irmãos, o texto está falando de uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, ou seja, nós somos árvores plantadas pelo Senhor, com o objetivo de sermos justos para a glória do Senhor, e nós precisamos de nutrir a nossa comunhão com o Senhor, porque é a nossa comunhão com o Senhor que vai fazer com que nós sejamos uma árvore frutífera para a glória do Senhor nosso Deus. E assim, irmãos, boa parte da gente, irmãos, boa parte da gente está com esse aspecto aí da vida bem complicado. A gente estende as raízes para muitas coisas. Estende as raízes para grana, estende as raízes para, às vezes, para conversa que não deve, para coisas que, assim, olha, se você se alimenta dela, sabe o que acontece com você? Você adoece. Adoece. Uma árvore, para ela crescer, para ela frutificar, ela precisa de estar tirando da terra os nutrientes certos. Por isso que eu e você, irmãos, se nós não trabalharmos, por exemplo, todos nós aqui, eu, pastor Wagner, Ricardo, Claudete, todo mundo aqui dentro dessa igreja tem que trabalhar para que esse ambiente seja bom. Porque se esse ambiente não for bom, esse lugar se torna uma terra seca. E Deus não vai plantar ninguém no meio da gente para morrer. Deus não vai plantar a gente num deserto. É por isso que você percebe o seguinte, que quando uma igreja, ela pega um ritmo de crescimento, ela vai só crescendo, crescendo, crescendo. Sabe por quê? Porque Deus envia pessoas, porque a terra está boa, né? A devoção está em alta, as pessoas estão preocupadas em o quê? Praticar a justiça, adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor. Aí Deus olha do céu e diz, olha, eu vou plantar pessoas ali naquele lugar. Sabe por quê? Elas vão glorificar o meu nome, elas vão frutificar para a glória do meu nome. Agora imagina se nós nos tornarmos um ambiente de igreja que nós não abençoamos pessoas, nós só estragamos pessoas. Estragamos pessoas. É assim, sabe, irmãos? Olha, vamos supor que uma alma chega aqui na igreja, uma pessoa que não conhece nada da igreja da Vila Jaguar, nada. E ela entrega a vida dela para Jesus e começa a congregar aqui no meio da gente. Essa pessoa, ela tem duas opções. Ela é uma página limpinha, que nós podemos levá-la a adorar o Senhor, a ser uma árvore de justiça, né? Um carvalho de justiça, porque um carvalho era uma árvore extremamente forte, né? Ou seja, irmãos, Deus não planta gente para ser um fracassado. Quem Deus planta é para ser um abençoado. Deus não planta ninguém para daqui a pouco a pessoa cair no meio do caminho. A pessoa que Deus planta, a ideia dele é que ela chegue no céu, é que ela alcance a glória do Senhor. Mas nós podemos pegar essa pessoa que nossa, eu ouvi o pastor pregando domingo à noite e eu fui abençoado pela pregação, tal. E nós, realmente, o pastor, Deus usa ele na palavra, ou aquela irmã lá que ministrou a palavra, Deus usa. A gente pode incentivar a pessoa nessa direção, como também a gente pode chegar assim, o pastor pregou muito bem hoje, mas a história não é bem assim. Porque nós temos essa capacidade, irmãos, de às vezes
quando nós não estamos desfrutando disso, sabe, de estar em comunhão, de estar bem, porque querendo ou não, irmãos, querendo ou não, eu já lidei com todo tipo de crente durante a minha vida, eu pastorei igreja há mais de 28 anos, e não tem coisa melhor do que você lidar com quem está vivendo em comunhão com o Senhor nosso Deus, porque quem está vivendo em comunhão com Deus, você percebe o seguinte, a pessoa não tem tempo para derrota, não tem tempo para fracasso, não tem tempo para algumas coisas, ela olha, ela está se alimentando, olha o texto que o texto está dizendo, ela é como uma árvore plantada junto a ribeiro das águas, ela dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, o que ela faz prospera, ela vai para frente, porque ela está em comunhão com o Senhor nosso Deus, ela vai para frente. Ela vai para frente, porque ela está em comunhão com Deus. Agora, irmãos, olha, eu vou usar essa expressão. Quando eu perco a minha comunhão com o Senhor, eu viro uma praga. Viro. Eu me torno uma pessoa difícil. Vocês vão ver, eu vou começar a pregar aqui, eu vou estar aborrecido, eu vou estar falando de dificuldade, eu não vou estar sendo bem. Vocês vão olhar e falar, o pastor não está bem, não está legal, porque é assim, é por isso que eu e você, todos nós aqui, de um modo muito pessoal, irmãos, assim, olha, por que diz lá em Provérbios, capítulo 4, né, versículos do 21 ao 23, a Bíblia vai falar isso, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, sabe assim, olha, independente de mim, do irmão, de sua esposa e tal, você precisa de cuidar da sua comunhão com o Senhor nosso Deus, porque é ela que vai continuar te mantendo como árvore frutífera na presença do Senhor nosso Deus, como árvore frutífera para a glória do Senhor nosso Deus. Então, a comunhão com Deus, como essa árvore, eu preciso de cuidar da minha comunhão com Deus. E preciso de cuidar para que eu continue sendo isso que o texto dá na sequência. Uma árvore que dá fruto. Uma árvore que dá fruto. Por quê? Tem algumas coisas que a Bíblia estabelece, irmãos, e que elas são assim, olha, elas são imutáveis. Elas são imutáveis. Então, por exemplo, assim, olha, nós podemos sentar aqui e falar assim, ó, vamos avaliar-nos uns aos outros. Aí, de repente, né, eu gosto, vamos pegar aqui a irmã Marlene, aí eu gosto da irmã Marlene, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha avaliação dela de acordo com o meu gosto. A gente avalia as coisas assim. Quem a gente gosta, a gente acaba sendo mais paciente com a deficiência da pessoa. Quem a gente, de repente, não é muito fã. Agora, só que a Bíblia, ela coloca um outro critério, irmãos. A Bíblia, ela diz assim, ó, que é pelo fruto que você conhece a árvore. Pelo fruto, não tem... Aí isso independe, né? A gente pode ter... o gosto da gente, as ideias da gente, mas assim, olha, quando você olha para a vida de uma pessoa, um servo de Deus, uma serva de Deus, pode ser quem quer que seja, o critério bíblico é esse, qual tipo de fruto que essa vida está produzindo. E fruto, os irmãos sabem, fruto é o quê? Fruto é o resultado. Fruto é o que vai aparecer lá no final de tudo. Você planta o pé de manga pequenininho, aí ele cresce, aí quando ele começa a crescer, você fala, manga mesmo, né? Ou seja, pé de manga, cresceu, e você fica na expectativa de que apareça mangas naquele pé de manga. E aí quando aparecem as mangas, você fala, que legal, valeu a pena essa árvore, plantar essa árvore. Por quê? Porque ela produziu o fruto. Fruto é resultado. Aí, irmãos, eu sempre penso isso, olha, independente de qualquer questão do entorno, eu sempre olho para mim e pergunto, meu Deus, que tipo de fruto que eu estou manifestando na minha vida? Como árvore plantada pelo Senhor, que tipo de fruto está aparecendo na minha vida? O que eu estou produzindo para a glória do Senhor? Porque plantado eu estou. Estabelecido eu estou. Agora, que tipo de fruto que eu estou produzindo? E aí, irmãos, eu vou usar a mesma expressão do David semana passada, né? Com certeza, essa
palavra que eu estou compartilhando nessa noite, ela tem um intuito do incentivo. E não de que ninguém saia daqui dizendo, nossa, eu sou uma árvore derrotada, eu sou uma árvore fracassada, eu sou... Não. Agora, é óbvio que a Bíblia, ela tem advertências. Advertências nessas questões de árvores. A Bíblia é engraçada, né? A Bíblia é cheia de árvores. O negócio de falar de árvore isso, árvore aquilo. Tem árvore na Bíblia que foi cortada para adoçar lugar. Enfim. E aí tem um texto... ele está em Mateus 21 e em Marcos capítulo 12. Em Mateus 21, ele é assim, en passant, né? O Senhor só fala dele um pouquinho lá e não dá muitos detalhes. Agora, no Evangelho de Marcos, ele é mais detalhado, né? Vai no Marcos lá, no Marcos 12, porque no Marcos 12, né? Diz lá, o versículo 12, Marcos 12, versículo 12... Não, perdão. Marcos 11, versículo 12. Isso, 11, versículo 12. Marcos 11, versículo 2. Presta atenção. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Irmãos, esse texto sempre me intrigou. Eu sempre ficava perguntando, para que Jesus foi procurar figo na bendita da figueira, se não era tempo de figo? Dá a impressão que Jesus estava bronqueado com a figueira, né? Tipo assim, eu vou lá, vou acabar com essa figueira. E ficava pensando sobre isso. Aí, alguns anos atrás, eu conversando com um pastor amigo meu, e eu perguntei isso para ele, falei, rapaz, esse texto me deixa encabulado, porque se não era tempo de figos, para que Jesus foi lá procurar o figo da figueira? Não encontrou nada, já sabia que não ia encontrar. E ele estava me explicando. Ele falou assim, Orlando, uma vez eu ouvi uma pregação sobre isso. E ele falou assim, que a ordem nas figueiras, no meio, ele falou, porque muito provavelmente essa figueira não era uma figueira sozinha, num lugar, eram as plantações que tinha em Israel. E o normal, nessa época do ano, é o seguinte, se tem folha, tem que ter fruto. Porque nessa época do ano, todas as figueiras estavam peladinhas, sem folha e sem fruto. Agora, aquela figueira bonitona, ela estava em plena época que ninguém tinha fruto, ela estava lá cheia de folhas. Aí o Senhor falou, bom, já que a figueira está ostentando as folhas, então vamos buscar nela o fruto. Só que quando ele chega perto, ele procura, e a figueira só tem o quê? Só folha, não tem fruto. Então, eu vou parafrasear. Figueira maldita, figueira enganosa, figueira falsa. Cristão falso, cristão mentiroso, cristão que tem toda a folhagem de que é crente, mas não tem fruto. Cristão que parece uma bênção, que parece uma maravilha, mas quando você chega perto, quando você começa a conversar, quando você começa a procurar um fruto mais de perto, não tem nada. E olha a palavra de Jesus, nunca mais nasça fruto de ti. Esse texto, ele funciona assim, nessa perspectiva do cristão como
árvore funciona para a gente como uma advertência, porque, irmãos, querendo ou não, eu gostando ou não, quando as pessoas vêm conversar comigo, e eu ostento essa questão, sou pastor, sou obreiro, tal. Outro dia eu brinquei num culto, lá em Botucatu, eu brinquei no culto, né, os irmãos que me conhecem, às vezes sabem que eu brinco assim, eu falei assim, olha, irmão, se fosse eu no lugar de José ali, eu não perdoava nada, eu pegava aqueles irmãos dele pela orelha e dava uma cabeçada assim. Uma irmã me olhou lá de trás e falou assim, nossa, tá assim. Ela ficou, eu percebi, eu até falei, irmã, desculpa, eu percebi que a irmã ficou escandalizada com o que eu falei, porque, na verdade, é isso, irmãos, assim, olha, nós fomos plantados pelo Senhor para viver em comunhão com Ele, para dar frutos na estação própria, para ter uma vida que não vive murchando, mas vive sendo renovada pela presença do Senhor nosso Deus, e nós somos plantados para ser pessoas que não têm só folhas, irmãos, que não têm só folhas. Muitas vezes, irmãos, sabem disso, que dependendo da situação, você vai lá, você vê agito, isso, aquilo e tal, mas quando você busca um fruto mesmo, assim, sabe, de obediência, de temor de Deus, de quebrantamento, não tem. Não tem. E eu quero partir aqui para o encerramento. Isso tudo me veio ao coração, irmãos, assim, porque eu estava chegando essa semana na cidade de Botucatu, e foi na quinta-feira. E eu fiquei olhando assim para o entorno, para aquela cidade, e seja ali, irmãos, e em outros lugares, principalmente a gente que lidera, a gente lida muitas vezes assim, sabe? É extremamente fácil, irmãos, é extremamente fácil, seja aqui, seja em Caieiras, ou em Botucatu, qualquer lugar, é extremamente fácil essa questão. Olha, eu não gosto do pastor Orlando, não gosto do jeito dele, não gosto. Às vezes as pessoas falam isso comigo assim, de uma maneira tão simples, às vezes como se eu não fosse um ser humano, sabe? Assim, eu sempre falo disso das pessoas que se ajudam, que você estende a mão, que já estendeu a mão, já ajudou. Aqui, irmãos, eu já ouvi e já vi pastores que eles têm a postura, assim, de amaldiçoar as pessoas mesmo, assim. E conheço pastor do convívio que tem fama de ser um cara bonzinho, um cara gente boa e tal, mas que nos bastidores... Agora, uma coisa eu sempre falo, irmãos, assim, ó, diante de Deus, se tem uma pessoa que congrega comigo, ou que congregou, e seja na situação que for, que nós paramos de estar juntos, se algum dia eu abrir a minha boca para dizer assim, Senhor, eu amaldiçoo, eu não abençoo, eu quero que ele vá mal, eu quero que ela vá mal. Irmãos, eu procuro entender, sabe assim, as circunstâncias que as coisas acontecem, mas eu sempre peço a Deus, Senhor, não deixa nunca que eu me coloque numa condição assim, de amaldiçoar as pessoas, de querer que as pessoas não vão bem, de querer, porque no final de tudo, irmãos, no final de tudo, eu enxergo dessa maneira. Eu acredito que foi Deus que te plantou, que foi Deus que te estabeleceu, e se você está na igreja, se você está congregando, sabe, é como aquela história da parábola lá, que alguém chegou e queria cortar a árvore, e aí alguém intercedeu e disse, não, Senhor, dá mais um ano para ela, e eu vou adubar, eu vou cuidar dela, e daqui um ano, se não acontecer nada, o Senhor pode cortar. Mas eu duvido, irmãos, que uma pessoa que durante um ano Deus está operando na vida dela, algo maravilhoso não vai acontecer na vida dela. Eu acredito no poder do Evangelho, no poder da palavra, e se Deus está adubando a tua vida vai melhorar para a glória do Senhor nosso Deus. Ela vai melhorar, Então, eu estava olhando assim, pensando, eu falei, puxa vida, meu Deus, é tão ruim assim, né, lidar com isso. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, será que as pessoas às vezes não pensam que, por exemplo, a gente, pastor, às vezes você pode, sei lá, um dia você cansar de tudo isso e falar assim, não quero saber de mais nada.
Aí o Espírito Santo falou assim ao meu coração, que não é fácil lidar com as árvores que Deus plantou. E eu estou dizendo em que sentido? Estou dizendo em que sentido? O que me veio ao coração foi isso. É que eu estava dizendo para os irmãos, desse cuidado que nós precisamos de ter, irmãos, no relacionamento uns com os outros. Porque, assim, olha, a árvore que Deus plantou, só Ele mesmo arranca. A árvore que Deus plantou, só Ele mesmo arranca. É por isso, o pastor Wagner, que às vezes a gente tem aqueles convívios, e às vezes, né, nos diálogos, a gente fala assim, não, olha, pastor fulano já era para estar fora há muito tempo, não sei quem era para estar fora há muito tempo, tal pessoa era para estar fora há muito tempo. Agora, meu irmão, irmã, não foi você que plantou a árvore, não foi eu que plantou a árvore, quem plantou a árvore foi o Senhor nosso Deus, e quem tem o poder de arrancá-la é só o Senhor nosso Deus. Só Ele. Então, a gente tem que ter muita paciência para lidar nessa plantação do Senhor, para a gente não estar, de repente, tentando arrancar o que Deus plantou. E uma coisa, irmãos, me veio muito claramente ao coração. Assim, olha, se tem alguma árvore dentro da plantação que você a identifica como a árvore que Deus não plantou, que não produz, não sei o quê, pode ficar tranquilo. E eu vou ler o último versículo dessa noite para você ficar em paz no seu coração, que é Mateus capítulo 15 e versículos número 13. Mateus 15, 13. E aí nós vamos ler e nós vamos rolar. Olha a resposta de Jesus quando estava falando acerca dos escribas e fariseus. Vamos ler todos juntos? Ele respondeu: eu fiquei pensando o seguinte, Senhor, a única coisa que eu quero é ser uma árvore que o Senhor plantou. Porque as que Ele não plantou, irmãos, uma hora ou outra, não adianta eu bater, você bater, não adianta. As que Ele não plantou, você pode ter certeza de uma coisa, ela está com a raiz apodrecida, ela está sem aquela comunhão, ela vai até se sustentar por um tempo, mas uma hora ou outra, ela cai por conta própria. Ela cai sozinha. Não precisa de gente, sabe? Então, eu às vezes fico olhando para a vida da igreja, para a nossa vida, e a gente precisa, irmãos, de ter essa convicção no coração da gente. Olha, eu sou uma árvore que Deus plantou. Eu sou uma árvore que Deus plantou. Eu vou cuidar da minha comunhão com Deus, eu vou estender as minhas raízes para o ribeiro, eu vou procurar manifestar para o Senhor o fruto que Ele busca, que Ele deseja, e vou viver a minha vida para a glória do Deus Todo-Poderoso. Ah, mas tem árvore assim, tem árvore. Olha, irmãos, o texto está dizendo, a árvore que Deus não plantou, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser arrancada. E ela vai ser arrancada por quem? Eu não sou lenhador celestial, irmãos. Né? Nós somos pastores, nós não fomos chamados, irmãos, para juntar o Tiago e, de repente, o Rogério em torno de uma árvore e falar, Rogério, vamos arrancar esse irmão aqui da igreja. A gente não tem essa capacidade, não, irmãos. Não tem essa capacidade, não. Quem plantou as pessoas na igreja, quem planta as pessoas na igreja é o Senhor nosso Deus. É o Senhor nosso Deus. É Ele que estabelece as pessoas. E aí, à medida que a pessoa nutre comunhão, se relaciona bem com Deus, ela vai caminhando nesse rumo de ser uma pessoa frutífera e abençoada para a glória do Senhor nosso Deus. Então, eu queria que você saísse daqui com essa paz no seu coração nessa noite. Eu fui salvo pelo Senhor. Fui salvo pelo Senhor. Eu fui plantado pelo Senhor para ser uma árvore
que glorifica o nome dEle. Vai ser uma árvore que exalta o nome dEle. E aí, fica tranquilo, porque se você também é uma árvore que Deus plantou, fica tranquilo. Ninguém vai te arrancar, não. Ninguém vai te arrancar. Você vai, falaram, fizeram, aconteceram, né? É aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Veio o vento, a tempestade, os rios, transbordou, passou por cima e tal, e olharam e falaram, sumiu. Sumiu no meio daquela tribulação lá. Acho que dessa ela não escapa. Dessa ela não escapa. Aí daqui a pouquinho vai passando a poeira, a água vai baixando, né? Tudo vai voltando ao normal, e daqui a pouquinho a árvore plantada está lá no lugar dela, firme, firme. Assim deve ser a minha vida e a sua vida na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Lembra do Salmo 3? Como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários, todos se levantam para dizer, não há salvação para ele em Deus, mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e a minha força para vencer. Aleluia, glória a Deus. E eu não sei, irmãos, pregação é um negócio interessante, né? Eu tenho um pastor que eu conheço que ele fala assim, que pregação, assim, às vezes, né, a gente começa a pregar igual um Boeing. Nossa, a pregação hoje vai ser boa, hein? E daqui a pouquinho a gente aterriza igual um teco-teco, né? Então, mas eu acredito que a gente está terminando bem nessa noite. Que você foi abençoado para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, queridos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos falar com Deus um pouquinho sobre a nossa vida devocional nessa noite. Nós falamos tanto, né, irmãos, ou cantamos nessa noite, sobre o Espírito Santo, sobre Ele vir, Ele nos tocar, e que nessa noite nós possamos falar com Deus sobre isso, e fazer propósitos no coração, de comunhão, de leitura bíblica, de oração, de serviço ao Senhor nosso Deus, que você pode ter certeza de uma coisa, Deus te chamou para ser uma árvore frutífera. Deus te chamou para ser uma árvore que provê sombra. Aleluia, aleluia, aleluia. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus. Nós queremos, no nome do Teu Filho Jesus, orar agradecidos ao Senhor pela Tua palavra, agradecidos por esta oportunidade tão maravilhosa de estarmos diante das Escrituras, ó Deus amado, sendo alimentados, sendo tocados, sendo orientados, ó Pai. Eu estou aqui nesta noite, meu Deus, diante dos Teus servos, da Tua igreja, dessas vidas, meu Deus, que foram arrancadas, meu Pai, tantas delas arrancadas de tantas situações de malignidade, de impiedade, de falta de comunhão com o Senhor, e foram plantadas na tua casa, ó Pai amado, e estão sendo trabalhadas pelo Senhor para continuar frutificando para a glória do teu santo nome. Então nesta noite, meu Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos as nossas vidas, pedir ao Senhor para ter misericórdia de nós, ter compaixão de cada um de nós, nos perdoar, ó Deus amado, nas nossas falhas, nos nossos erros, naquilo que nós não temos conseguido frutificar para glorificar o nome do Senhor. Meu Pai, nos ajuda, nos dá força, Pai, que o nosso coração nesta noite seja renovado, seja restaurado, que nós, meu Deus, sejamos, Pai, tocados pelo Espírito Santo do Senhor, como nós cantamos nesta noite, e que possamos, ó Deus, com muita alegria, Senhor, viver uma vida, Pai, de comunhão com o Senhor, uma vida voltada para a tua vontade, voltada
voltado para o teu querer, uma vida, Senhor, onde a tua glória apareça mais nas nossas vidas, aonde, Senhor, haja mais brilho do Senhor em nós, ó Pai, onde as nossas palavras sejam palavras que glorifiquem mais o santo nome do Senhor. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo maravilhoso, cada um de nós nesta noite, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai. E se alguma árvore, meu Deus, nesse ambiente, nesta noite, está se sentindo, meu Deus, Senhor, uma árvore seca, uma árvore, meu Deus, quebrada, uma árvore, meu Deus, desesperançada, oh Deus amado, nós olhamos para a tua palavra, oh meu Deus, e diz que mesmo a árvore cortada, a árvore, meu Deus, que parece ali desarraigada, na possibilidade de não produzir mais, quando ela sente o cheiro das águas, ela brota, meu Deus amado, ela é renovada, ela é restaurada, oh, aleluia, que as águas do céu, ó Deus, seja derramada sobre cada vida nesta noite, e haja renovo, haja restauração, ó Deus, sobre cada vida e cada coração, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós oramos gratos, ó Deus, por esse culto, por esta noite. E eu tenho certeza, ó Pai amado, do teu cuidado sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que o Senhor, ó Deus, continuará cuidando de cada um dos teus filhos, de cada árvore que o Senhor plantou, ó Pai, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém, 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 glória ao Senhor nosso Deus, glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus. Quem é árvore frutífera aqui nessa noite, levante as suas mãos aos céus e declare: eu sou árvore plantada pelo Deus Todo-Poderoso, eu sou árvore plantada pelo Senhor, e o Senhor está cuidando de mim, e eu vou frutificar para a glória do nome do Senhor. Aplauda Ele bem forte, Ele é digno. Aleluia, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, graças a Deus. Irmãos, amém, semana abençoada para todos em nome de Jesus. Quem mais fez aniversário no mês de maio? Quem fez? Eita, galera, hein? Você fez dia 17, dia 2, dia 9, e a Bruna dia 28, e a Maura hoje é 29, tá? Então, nós oramos por vocês, né, nos dias adequados, tá? Mas nós estamos louvando a Deus e convidando todos, né, para nós termos agora um momento de alegria junto com esses nossos irmãos, comendo o bolo dos aniversariantes do mês de maio. Ah, eu não quero não, Claudete. Irmãos, vamos estar encerrando, orando pelos nossos aniversariantes do mês, né? Venham para cá, é isso, aniversariantes do mês de maio, isso, aí ó, tá faltando só a Maura, tá bom? E vamos, tá faltando mais alguém não? A Isabela, você também fez, Isabela? Que dia que foi o seu mesmo, hein? Dia 3, né? Todo mês de maio, só gente boa, né? Olha pra você ver, mês forte da igreja. Ela falou comigo hoje à tarde, né? Vamos orar por ele. Ela disse que ele convulsionou, tudo, né? Tem misericórdia. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós louvamos o teu nome pela vida desses nossos amados tão preciosos que estiveram aniversariando neste mês de maio. Nesse último domingo do mês, nós estamos te louvando pela vida deles. E queremos incluir aqui na nossa oração a nossa irmã Sueli, queremos incluir, ó Deus amado, a nossa irmã Maura, e manifestar a nossa alegria